Então, fala moçada, nessa aula nós vamos estudar sobre a estruturação administrativa e as políticas indigenistas, a igreja na Amazônia, da hegemonia missionária ao fortalecimento do clero secular e a atuação inquisitorial. Tudo isso nós vamos falar aqui sobre a história da Amazônia, o processo de dominação e conquista por parte dos portugueses ali a partir do século XVI. Então, o pontapé inicial aí do processo de domínio português na região é exatamente a construção do Forte do Presépio no ano de 1616. Sabemos nós que pelo Tratado de Tordesilhas a Amazônia pertencia exatamente à Espanha. A Espanha deu pouca atenção porque tinha descoberto ouro, tinha descoberto as minas de prata na região do Peru e também na região do México, então deu pouca importância, ainda tentou ali fazer algumas expedições, como por exemplo a malfadada expedição do Pizarro Orellana e também a do Pedro de Urso e Lope de Aguirre, que não deu muito certo, não descobriu Eldorado, não descobriu o País das Canelas, não descobriu absolutamente nada disso. A partir daí, a Espanha, perdão, dedicou pouquíssimo intenção em colonizar essas terras, deixou isso aqui desabitado, deixou isso aqui desocupado, os índios habitando como de costume. Mas a partir já do finalzinho ali do século XIX, ingleses, franceses, irlandeses, holandeses começaram a se dedicar e fazer expedições para essa região. E a partir de 1580, Portugal e Espanha eram um só estado, basicamente o rei da Espanha sendo o rei também de Portugal pela denominada União Ibérica, e nesse processo acontece ali a expulsão dos franceses do Maranhão em 1616, né, em 1615. Em 1612 até 1615, os franceses acabaram ali estando no Maranhão e os portugueses, a mando da coroa espanhola, promoveram ali o processo de expulsão. Nesse processo de expulsão, os franceses foram expulsos em 1615. Em 1615, o Alexandre Moura, foi o comandante que expulsou os franceses do Maranhão, autorizou Francisco Castelo Branco a realizar um projeto para a região, para além do Maranhão, que era a região da Amazônia. O Castelo Branco veio para essa região, saiu do Maranhão em 25 de dezembro e chegou na região do Pará em 12 de janeiro de 1616, e a partir daí na Baía do Guajará fundou a Feliz Lusitânia, construiu o Forte do Presépio, que posteriormente foi a futura Belém, né? E a partir daí intensificou-se o processo aí, de depopulação dos indígenas. Com a presença dos portugueses a mando da coroa espanhola, começou o processo de depopulação. E é implementado a partir daí o sistema de capitães de aldeia. Esse sistema de capitães de aldeia era exatamente o que sistema? Um sistema para dominar a região e também proporcionar a obtenção de mão de obra. Esse sistema de capitães de aldeia se dá pela Carta Régia, Carta Real, de 10 de setembro de 1611, e determinava o cumprimento de uma série de trabalhos e ações que os indígenas deveriam executar sobre as ordens dos colonos, certo? O objetivo dessa colonização foi exatamente controlar a bacia amazônica e justamente expulsar esses invasores e também controlar a mão de obra indígena. Então, esse sistema de capitães de aldeia determinava o seguinte, que cada capitão de aldeia, ou seja, cada líder, cada indivíduo que era nomeado para ser um capitão de aldeia, ele deveria comandar as formas de recrutamento e escravização dos indígenas, ele deveria também distribuir essa mão de obra para os outros colonos e alugar também índios, e fiscalizar o pagamento dos salários dos índios que não eram tidos como escravos. E para ser exatamente um capitão de aldeia, deveria ser um morador, um colono de bons costumes. Isso era muito difícil de encontrar, já que muitos dos que vieram para cá eram degradados. Na imagem que se apresenta na tela, é uma imagem interessante porque nós vemos mulheres e crianças. Você pode perguntar, mas onde é que estão os homens aí que foram capturados? Na grande maioria, tanto no que diz respeito às guerras justas, principalmente, essas guerras, nessas expedições sertanistas, nessas expedições bandeirantes, nessas expedições dos capitães de aldeia, muitas vezes não viam muitos índios do sexo masculino, porque eles acabavam sendo mortos, já que esses índios
não aceitavam a escravidão, não aceitavam a entrada dos europeus nas suas terras e a partir daí eles acabavam mortos. Outro grupo que teve um papel importantíssimo além dos militares e colonos leigos foram exatamente os missionários, né? Esses missionários eram exatamente quem? Eram religiosos que estavam sob o juramento de alguma regra, né? Esses missionários eles acabaram ocupando toda essa região aqui da Amazônia, toda essa ocupação aqui, toda essa região, ela acaba sendo ocupada aí por missionários portugueses. Os espanhóis ocupam essas áreas aqui, né? E no Brasil, basicamente, todas essas regiões aqui são ocupadas ali pelos missionários portugueses. E esses missionários eles vinham para a América com o objetivo catequizar os índios, porque acreditavam que os índios eram e tinham alma e poderiam ser cristãos. Também expandir a fé católica. O catolicismo perdia muitos adeptos devido à reforma protestante. Então, a ideia dos missionários virem para cá era exatamente civilizar o selvagem, para elevar-o espiritualmente e fazer com que esses missionários, fazer com que esses indígenas eles pudessem de tal forma serem corpos dóceis no processo exatamente ali da exploração do trabalho que os colonos iriam fazer em relação a eles. Então, esse quadro, que foi desenvolvido exatamente pela Ravenna, né, pela Nívia Ravenna, nos mostra muito bem como que estavam distribuídas essas missões. Primeiro, na região do Rio Amazonas, 9 missões, capuchos, piedosos e jesuítas. No estuário do Amazonas, 5, que eram de jesuítas. Nos furos, eram 8 com jesuítas, piedosos, carmelitas, mercedários e franciscanos. No Marajó, 2 com jesuítas e piedosos franciscanos. No Rio Negro, 15 com carmelitas e jesuítas. No Tapajós, 6 com jesuítas e piedosos. E no Xingu, 7. É exatamente toda aquela ocupação que nós vimos no mapa anterior. Todas essas ordens missionárias elas acabaram ali fundando aldeamentos. Esses aldeamentos traziam indígenas das suas tribos e transformavam-nos em uma comunidade cristã. E essas missões mais tarde deram origem às cidades, às vilas, né, amazônicas, às vilas e cidades da região norte. Um fator que possibilitou o contato dos indígenas dos ameríndios com os europeus foi exatamente o Nhangatu, com os portugueses. Né? Foi uma língua geral que foi estabelecida na Amazônia e passou a ser adotada na Amazônia em 30 de 11 de 1689. Essa língua era uma variante do tupi, que tinha alguns elementos ali do português também. Isso facilitava os contatos justamente para o processo de persuasão e convencimento dos índios para se tornarem aldeados nos locais onde os missionários estavam. Nós vimos aqui o processo de ocupação militar através da fortificação, o processo de implementação religiosa das missões e faltava um outro elemento. Qual seria esse elemento? Exatamente o elemento econômico. E o elemento econômico foi exatamente as extrações das drogas do sertão, que eram exatamente os produtos os mais variados existentes na floresta, como cacau selvagem, cravo, canela, salsa parrilha, baunilha, tinta de urucu, anil, óleo, copaíba, pimenta, madeiras e o próprio indígena, o ouro vermelho, que era o principal braço de trabalho, a principal força de trabalho. Essas drogas do sertão, os portugueses acreditavam até que essas drogas do sertão poderiam suprir a necessidade dos produtos que vinham do Oriente, poderiam até substituí-los. Porém, devido a serem produtos extrativos e que tinha que obter bastante mão de obra e muitas horas de trabalho, essa lucratividade, essa rentabilidade não foi tanto assim, mas as drogas do sertão movimentou a economia da Amazônia por muito tempo. As expedições militares, elas foram expedições exatamente para quê? Para fortificar a Amazônia contra os invasores, né, contra ingleses, holandeses, franceses, irlandeses, e também para aprisionar indígenas. Então, nós podemos dizer que elas têm uma conotação de bandeira, né,
inicialmente de entrada, e posteriormente elas vão ser expedições sertanistas bandeiras, né, que vão adentrar o sertão amazônico em busca de drogas do sertão, mas ao mesmo tempo que faz isso, capturam indígenas, extinguem muitas populações indígenas, como por exemplo a dos Maués e dos Barés, e impulsiona a fundação de fortes. Esses fortes exatamente para quê? Fundando ali locais para proteção contra indígenas hostis e contra invasores estrangeiros, e também feitorias, que seriam entrepostos comerciais para guardar, coletar ali drogas do sertão para depois serem mandadas para a Europa. Tudo isso possibilitou um domínio maior dos portugueses na região, a ideia lá do uti possidetis, a terra é de fato de quem a ocupa, e os portugueses fizeram isso com primazia e maestria. Então, as formas de recrutamento da mão de obra indígena foram as seguintes: os descimentos, que eram expedições que convenciam os indígenas de saírem das suas tribos, das suas tribos de origem, e irem para os aldeamentos, lá eles se tornariam cristãos. Os missionários é que acabavam comandando toda essa situação. Os missionários eles eram do serviço real, eles eram funcionários da coroa e acabavam recebendo um salário por isso, é congruo. Havia também os resgates. Esses resgates eles visavam ali estabelecer trocas comerciais com as tribos aliadas. As tribos, por exemplo, guerreavam entre si e aí capturavam inimigos que seriam colocados em rituais antropofágicos. Aí os portugueses iam lá, trocavam esses indígenas para que eles não morressem e escravizavam. Eles morriam escravizados e não mais nos rituais antropofágicos. E as guerras justas, que eram expedições militares que foram realizadas contra tribos que eram consideradas hostis. Todos os indígenas que saíssem vivos dali, eles se tornavam escravos e eram aprisionados por esses sertanistas. É lógico que essa ideia entre missionários e colonos leigos, isso vai gerar determinados atritos, principalmente na questão da mão de obra, já que os missionários eles controlavam os aldeamentos, esses aldeamentos ali eles contavam com uma grande quantidade de indígenas e para fazer expedições sertanistas era muito dificultoso, guerras justas também era muito dificultoso. E era obrigatório que os próprios missionários eles liberassem mão de obra, eles acabassem ali distribuindo mão de obra, coisa que eles não faziam. A partir disso, os próprios missionários começaram a denunciar os colonos leigos, porque os missionários diziam ali que os colonos leigos maltratavam dos indígenas, exploravam a mão de obra indígena, escravizavam os indígenas e etc. Mesmo os indígenas que não eram provenientes de guerras justas. E guerras justas ou resgates. E aí, a partir daí, o que aconteceu? As hostilidades entre os missionários leigos e os missionários, os colonos leigos, ela se fez mais intensa. Em 1661, os colonos rebelaram-se contra os jesuítas no Pará, prenderam esses jesuítas e tomaram todos os indígenas. E aí, em 1684, houve uma revolta ainda maior no Maranhão, a denominada Revolta de Beckman, que contou ali com a liderança do Manuel Beckman. Eles se revoltaram contra a Companhia de Comércio, porque comprava os produtos a um preço baixo e vendia produtos que vinham da Europa a um preço altíssimo para os colonos. Eles não queriam manter essas relações comerciais. E também devido a não terem ali a mão de obra distribuída pelos jesuítas. Eles invadiram a missão dos jesuítas, mataram alguns jesuítas, a partir daí a coroa agiu com bastante força, o Manuel Beckman acabou sendo condenado por crimes de lesa majestade e foi morto. A coroa portuguesa ela ficou do lado dos missionários, porque os missionários eram funcionários do Estado. E, devido a isso, ela instituiu o regimento das missões, acabando o sistema de capitães de aldeia. Os capitães de aldeia, ou seja, os missionários leigos, eles não iam mais controlar a mão de obra. Essa mão de obra seria controlada exclusivamente pelas missões, principalmente pelos jesuítas, pela lei de 21 de dezembro de 1686. Essas operações de recrutamento de mão de obra indígena passaram a ser fiscalizadas pelas missões. As ordens missionárias fizeram a luta armada, eram os missionários que diziam se poderia haver uma guerra justa ou não contra determinadas tribos, né? E a partir daí os missionários concentraram cada vez mais homens, concentraram cada vez mais riquezas, concentraram cada vez mais índios a seu favor. A partir daí também a administração inicialmente espanhola e posteriormente portuguesa, ela promove exatamente o quê? Uma ideia de estar mais próximo dessa região. Como? Criando órgãos políticos administrativos. Então, para cá, para a região do Maranhão e também da Amazônia, criam o Estado do Grão-Pará.
e Maranhão. Primeiramente, o estado ele se chama Estado do Maranhão, em 13 de junho de 1621. Ele é criado pelo rei Filipe II, que é Filipe II de Portugal e terceiro da Espanha, porque naquele momento Portugal e Espanha eram governados pelo mesmo rei. Em 1654, quando já não há mais a União Ibérica, Portugal já é dono dessas terras da Amazônia e já está sobre a liderança de um rei propriamente português. O estado ele muda de nome, ele se torna Maranhão e Grão-Pará, aumentando toda essa territorialidade ali a partir de 1654. Posteriormente se transforma em Grão-Pará e Maranhão, a partir de 1751, porque a sede muda de São Luís para Belém, e foi dividido em 1772 em dois estados, o Grão-Pará e Maranhão. Grão-Pará e Rio Negro, e Maranhão e Piauí. Nesse período do Grão-Pará e Maranhão, do Maranhão e Grão-Pará, 1654, 1751, vai abranger os territórios aí, esse estado do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Amazonas, do Amapá e do Roraima. Lembrando, esse estado é um estado diferente do Brasil, não fazíamos parte do Brasil, só seremos Brasil a partir ali do processo de independência é que vamos fazer parte do Brasil em 1822. Antes disso, não fazíamos parte do Brasil, as ligações dessa colônia que esses estados eram diretamente de Lisboa e não com a Bahia ou com o Rio de Janeiro posteriormente. E para nós finalizarmos, a presença do clero secular, a presença da igreja no sentido da visitação inquisitorial de 1763, essa visitação já é no governo do Pombal, era exatamente para entender como que estavam as práticas, as normas na Amazônia, se os colonos estavam respeitando as normas religiosas ou não. A partir daí veio para cá o Tribunal de Santo Ofício, cerca de 450 pessoas foram acusadas de bruxaria, feitiçaria, sodomia, práticas judaizantes, adultério, fornicação e outros. As práticas de bruxaria e feitiçaria principalmente ligadas aos indígenas, né? A questão dos chás, a questão das curas, das pagelanças, etc. Então, os indígenas muitas vezes caíram nesses crimes aí, ou foram considerados criminosos por causa disso. Adultério eram exatamente os portugueses que eram casados, mas mantinham ali relações com várias concubinas, muitas vezes índias, né? Práticas judaizantes era como, por exemplo, muitos indivíduos que não trabalhavam aos sábados, não comiam carne de porco e tudo mais, eram judeus e acabavam ali tendo que se converter, transformando-se ali em cristãos novos. E a sodomia é exatamente as relações entre o sexo masculino, né? Fornicação e entre outros. Então, foram essas questões aí. Então, essa aí foi a nossa aula sobre história da Amazônia. Até mais.